Tem uma coisa que Pascal escreveu lá no século XVII que ultimamente eu tô pensando bastante sobre. Ele falou que praticamente todo problema do ser humano vinha de uma coisa só: a incapacidade de ficar parado num quarto sozinho sem fazer nada. E quando ele escreveu isso, não existia nem internet, não existia celular, não existia nem rádio. Era só o cara, o quarto, uma vela acesa, um livro talvez, se soubesse ler, e mesmo assim ele já tinha sacado que ninguém aguenta isso. Aí tu pega hoje em dia, você deita na cama, apaga a luz, fecha o olho, quantos segundos você acha que você aguenta antes de pegar o celular? E normalmente nem é pra ver nada importante, você não tá esperando o e-mail do trabalho às 11 da noite, é só a fuga mesmo. Mas ninguém chama de fuga, todo mundo chama de só vou dar uma olhadinha rápida. O engraçado é que a gente sabe disso, todo mundo sabe. Tem aquela sensação meio podre quando você passa 40 minutos rolando o feed e depois percebe que não lembra de nada, que sua cabeça nem tava ali, que o seu dedo tava deslizando no automático, mas você continua. Próximo dia, a mesma coisa. O Pascal não tava nem falando de celular, óbvio. Ele tava falando de qualquer coisa. Naquela época, o caba fugia indo pra caçada, indo pra guerra, jogando carta no salão. A nobreza inteira inventava distração porque ficar parado parecia insuportável. Hoje a gente faz isso sem precisar levantar do sofá, então melhorou em tese. E isso é um problema esquisito, porque não é exatamente medo da solidão. Você pode estar rodeado de gente e se sentir igual. Aliás, em festa geralmente é pior. Você tá lá, todo mundo rindo, churrasco fervendo, e tem uma hora que você vai no banheiro só pra olhar o celular 3 minutos, dar uma respirada. Do que exatamente você tá descansando? De gente que você gostava de ver? Não faz sentido nenhum, mas todo mundo faz, você faz, eu faço, seu tio faz isso na ceia de Natal. Eu não sei explicar direito. É como se ter contato com a própria cabeça por muito tempo seguido fosse uma coisa que a gente foi perdendo o costume. Igual andar descalço. Você consegue, mas dói no começo e tu desiste rápido. Aí tu calça o chinelo de volta e diz pra si mesmo que era melhor assim. O Pascal achava que isso era a raiz de tudo. De toda discussão besta de almoço de domingo, de toda compra que você faz no impulso e olhou no dia seguinte sem entender. Talvez até coisa maior, como guerra, divórcio, de pessoas que ficam amiga a vida toda de outra que ela mal aguenta mais. A gente tá sempre se virando pra fora porque dentro ou tá vazio demais ou tá cheio demais de coisa que você não quis olhar. Não sei qual dos dois é. Talvez os dois, talvez dependa do seu dia, da hora em que você tomou o último café. Mas o que ele estava dizendo era basicamente isso: se você aguentar ficar quieto, você resolve metade dos seus problemas, e ninguém aguenta. Ele inclusive não aguentava muito, o cara era doente, vivia trancado, e escrevia em pedacinho de papel solto que só juntaram depois que ele morreu. Mas justamente por ele viver isso na pele é que ele sabia disso. E é muito estranho você pensar que uma frase de quase 400 anos atrás descreve exatamente o que você faz quando bate uma saudade que você não sabe nem de quem. E aí tu pega o celular e fica ali meia hora rolando sem ver nada. Tem uma conversa rolando dentro da sua cabeça nesse momento, você querendo ou não. Eu não sei se você já parou pra prestar atenção nela, mas ela tá aí o dia todo. Você acorda e ela já tá comentando alguma coisa. No chuveiro, ela sempre vai estar montando uma resposta pra aquela conversa que você teve ontem ou pra uma que você acha que vai ter daqui a 2 semanas. Ela não para nunca. E o esquisito é que a maioria das pessoas vive a vida inteira sem reparar nessa voz. Ou seja, você passa 80 anos tendo uma conversa contínua com alguém e nunca virou pra olhar quem tava falando. Que tipo de relacionamento é esse? Faz um teste. Da próxima vez que você derrubar uma coisa no chão, sei lá, deixou cair a chave do carro embaixo do banco do passageiro. O que você fala? Em voz alta ou na sua cabeça, tanto faz, provavelmente não é tudo bem, acontece. Provavelmente é, porra, que burrice. Ou pior, nossa, você é um idiota. Cara, você deixou cair uma chave, não matou ninguém. Mas o tom que você usa contigo é de um juiz mandando alguém pra cadeira elétrica. E se você ouvisse alguém falando com seu filho desse jeito, você ia brigar. Se um chefe falasse com você assim no trabalho, você pedia demissão e processava a empresa. Mas você fala isso contigo todo dia, 10, 20 vezes, e nunca te ocorreu que talvez seja um problema. Aí tem outro tipo de conversa, a que monta cenário. Você tá lavando louça e do nada tá tendo uma briga imaginária com uma pessoa que talvez nem te procure mais essa semana. Você tá ali com a esponja na mão, ensaboando o mesmo prato faz 3 minutos e na sua cabeça tá dizendo: ah, é? Então pode pegar suas coisas e ir embora. E a outra pessoa nem sabe que essa briga tá acontecendo.
Talvez nunca aconteça, mas você já perdeu 20 minutos dela. Eu não sei direito quando que isso começa. Acho que criança tem isso também, mas ainda em voz alta. Você normalmente vê uma criança montando um brinquedo falando sozinha. Ah, agora vai aqui. Não, esse não é o certo. Espera, é esse. Em algum momento essa voz sai de fora, vai pra dentro e some de vista. Mas continua acontecendo, só que agora ninguém escuta, nem o próprio dono. E a coisa esquisita é que essa voz não é exatamente você, ou sei lá. Quando você briga contigo na sua cabeça, quem tá brigando com quem? Tem alguém falando e tem alguém ouvindo, e os dois são você. É um troço esquisito de pensar há muito tempo. Dá até tontura, talvez por isso ninguém pense. A maior parte do tempo essa voz é só um barulho de fundo. Um comentário automático, ela narra a sua vida como um repórter de jogo de futebol que ninguém pediu pra narrar. Mas de vez em quando ela faz mais que isso, dá um conselho que ninguém pediu, ameaça, inventa cenário catastrófico antes de você apresentar um trabalho ou ligar pra alguém. E você escuta, acredita, sem questionar. Porque é estranho, né? Se um estranho na rua viesse e te dissesse exatamente as mesmas coisas que a sua voz te diz num dia ruim, você acharia que o cara é louco, ou agressivo, ou os dois. Mas vindo de você mesmo de dentro, você só engole mesmo. Se você tem sobrinho pequeno, provavelmente você já viu a criança lá no chão montando alguma coisa, um quebra-cabeça, um Lego, sei lá, e ela tá falando sozinha em voz alta. Esse aqui não, esse vermelho, espera, não, é o outro, cadê o outro? Ah, eu achei. Uma conversa inteira, completa, com ela mesma. E ninguém estranha isso, pelo contrário, todo mundo acha bonitinho. Olha que graça, conversando sozinha. Se um adulto fizer a mesma coisa no metrô, eles chamam o SAMU. O cara que estudou isso direito foi um russo, o Vygotsky. Lá no começo do século XX, o cara morreu novo, com tuberculose, antes dos 40. E ele percebeu uma coisa que me parece óbvia depois que você escuta, mas ninguém tinha pensado direito antes dele. A criança fala sozinha não porque ela é maluquinha, ela tá pensando, só que ainda não aprendeu a pensar pra dentro. Pensar pra dentro é uma habilidade, não nasce com você. Você tem que aprender. E o jeito que a gente aprende é exatamente esse. Falando pra fora, ouvindo o que tá falando, ajustando. Em algum momento, lá pelos 6, 7 anos, isso desce, vai pra dentro da boca, pra dentro da garganta e vira aquela conversa silenciosa que a gente comentou ali atrás, que continua a vida inteira, só que sem som. Eu acho isso até legal, sabe? Que pensar não seja uma coisa misteriosa. Pensar é falar consigo mesmo de boca fechada. Você tá literalmente fazendo a mesma coisa que fazia aos 4 anos montando o seu trenzinho na sala, só que aprendeu a não mexer os lábios. Tem gente também que ainda mexe um pouquinho, já reparou? Você tá lá no ônibus, olha a pessoa do lado e ela tá lendo no celular e a boca dela tá se mexendo bem de leve. Quase nem dá pra ver e ela tá lendo internamente, mas a boca não desistiu totalmente do trabalho. É bonito também, de um jeito esquisito. E o Vygotsky tinha uma teoria mais ousada ainda, que era a seguinte: o jeito que você fala consigo mesmo é o jeito que falaram com você. Você tá repetindo pra dentro a voz de quem te ensinou a fazer as coisas. Pega o tom de quem ensinou. Se sua mãe te corrigia aos berros, a voz que te corrige hoje tem algum traço de berro. Crescer no meio de gente que falava com calma deixa uma voz interna mais paciente. Não é literal. Ninguém ouve a mãe falando dentro da cabeça aos 40 anos, eu espero. Mas o tom ficou. O que é meio assustador, porque significa que você não escolheu o tom da sua voz interna. Você herdou e nem percebeu o pacote chegando. Eu não sei direito o que fazer com essa informação, mas ela me parece importante demais para passar batido. E tem uma coisa boa que sai disso, que é que essa voz foi aprendida. Ela pode ser desaprendida, em tese. Na prática é difícil pra caramba, porque você tá tentando mudar a forma de uma coisa enquanto usa essa mesma coisa pra mudar a forma dela. Tipo trocar o pneu do seu carro andando, mas dá, tem gente que faz isso. Só que pra fazer, primeiro tem que prestar atenção, tem que voltar a ser meio criança, falar sozinho de novo, ouvir o que tá dizendo. A maioria das pessoas não faz porque tem vergonha de falar sozinho, e eu acho que tem uma ironia aí, porque a criança não tinha vergonha nenhuma, e era ela quem tava fazendo o trabalho mais importante da vida toda sem nem saber. Faz uma coisa. Pensa numa pessoa que você gosta, amigo, irmão, sei lá. A pessoa que você mais gosta no mundo, escolhe uma. Imagina que ela manda uma mensagem hoje dizendo que esqueceu uma reunião importante no trabalho. Perdeu o cliente, ela vai levar bronca do chefe. O que você responde? Você não responde, isso é porque você é um idiota mesmo. Não fala, tinha que ser você, sempre fica devendo. Você não fala isso nem se o cara te devesse dinheiro de 5 anos atrás. Tu fala algo do tipo, cara, que merda, acontece, mas vamos ver como resolver. Talvez você nem fale algo tão óbvio, você só escuta ela desabafando mesmo. Agora pensa em você fazendo essa mesma coisa, esquecendo a reunião. O que você fala consigo?
Eu acho que eu até já sei o que você fala, porque é o que todo mundo fala. Como você pode ser tão burro? Você não consegue fazer uma coisa direito? Era óbvio que ia dar nisso. Talvez pior, talvez você se chame de patético, de fracassado, de coisa que você não falaria nem do pior inimigo que tem. E ninguém estranha isso. Inclusive tem gente que defende, vai falar assim: ah, mas eu preciso disso, se eu não me cobrar, quem vai me cobrar? Como se a única alternativa a se xingar fosse virar um folgado sem ambição. Sendo que você conhece gente que se cobra sem se xingar, gente focada, dura inclusive consigo, mas que não se chama de retardada quando esquece a senha do banco. Eu acho que o problema é que essa voz vem de dentro, ela parece tão sua que você não consegue mais ver ela como uma voz separada. Ela parece o juízo da realidade. Você acha que tá pensando, mas tá só repetindo o roteiro de alguém que falou com você desse jeito muito tempo atrás. E você assumiu o trabalho, demitiu a pessoa original e contratou a si mesmo para continuar fazendo o que ela fazia. E o pior efeito não é nem você se sentir mal depois do erro, é antes. É que você para de tentar coisa nova porque já sabe o que a voz vai dizer se der errado. Você não vai pedir aumento porque já ouviu na cabeça o viu? Era óbvio que ele ia dizer não. Pedir aquela garota em namoro fica mais difícil porque a voz já te respondeu antes de você tentar. E você acha que é cauteloso. Não é cautela, é um medo de uma voz que mora dentro da sua cabeça e que você confunde com você. Tem hora que essa voz é tão forte que aparece antes de você fazer qualquer coisa. Você tá indo apresentar um trabalho, ela diz que vai gaguejar. Antes de um encontro, ela lembra que você não tem assunto. Deita pra dormir tranquilo e ela aparece pra dizer que devia ter feito mais hoje, que desperdiçou o dia. É um barulho que nunca para. E o mais estranho de tudo é que a gente sabe que falar assim com uma criança destrói a criança, sabe, né? Você vê uma cena dessas na rua, uma mãe humilhando o filho em pleno mercado, fica mal o resto do dia, pensa, que mulher horrível. Mas você praticamente faz isso contigo mesmo umas 10 vezes por dia e acha que tá tudo bem, que é só motivação. Aí não entende o porquê que tá cansado. Não tem uma solução fácil pra isso. Eu queria ter, mas não tem. O que tem é mais ou menos isso, prestar atenção. Quem sabe da próxima vez que você errar uma coisa pequena, presta atenção no que falou pra você mesmo. Se falasse aquilo pra qualquer outra pessoa, seria expulso da família no almoço seguinte. Só isso já é um começo. Não resolve, mas é por onde começa a notar que tem algo errado. Tem também outra coisa que sumiu da vida das pessoas e ninguém deu muita falta dela, que é o tédio. Pensa numa criança que cresceu nos anos 90 ou em qualquer época antes do celular. Tarde de domingo. Pais ocupados, irmão mais novo dormindo, a televisão passando algum programa horroroso. A criança fica ali, deitada no chão da sala olhando o teto. 5 minutos, 10, 20, não tem nada pra fazer. E aí do nada alguma coisa acontece dentro da cabeça daquela criança. A criança levanta, pega uma almofada no sofá, vira de cabeça pra baixo, transforma num castelo, num barco, num bicho, sei lá. Ela inventa um inimigo invisível, cria 3 personagens com 3 vozes diferentes. Passa 2 horas brincando de uma coisa que ninguém ensinou, não tinha manual nenhum, que talvez nem ela mesma soubesse explicar isso daí depois. Esse tipo de coisa aí não acontece mais. Não que criança tenha deixado de brincar, mas a brincadeira hoje já vem pronta. Vem do YouTube, do desenho na TV, do app. A criança imita, repete o que ela viu, mas aquele momento de tédio puro, do nada pra fazer, transformando-se em alguma coisa nova lá dentro, esse momento aí desapareceu, não tem mais espaço para ele acontecer, porque assim que bate 2 minutos de quietude, alguém entrega um celular para a criança não chorar. E o adulto é igual, ou pior talvez, o adulto desaprendeu a ficar entediado. Você fica numa fila de banco 3 minutos, já não consegue. Espera o elevador, tu pega o celular, você senta no vaso, lá vai o celular de novo. Aquele intervalo entre uma coisa e outra, que antes era um espaço vazio onde a cabeça vagava por conta própria, hoje está preenchido o tempo inteiro, não sobra nenhum buraquinho. E parece que ninguém acha isso ruim, pelo contrário, todo mundo elogia. Nossa, que produtividade, escutando podcast no ônibus, lendo livro no banheiro, ouvindo curso enquanto faz comida. Como se desperdiçar 10 minutos olhando para a parede fosse pecado moderno. E talvez seja, sei lá. Mas a coisa esquisita é que toda invenção, toda ideia mais ou menos interessante que alguém já teve no mundo veio de um momento desses, de alguém olhando o teto sem nada pra fazer, de alguém atrás de uma janela do ônibus reparando numa coisa banal e fazendo uma associação que ninguém tinha feito. O tédio era a usina, era de onde saía coisa nova. Você desliga a usina achando que tá ganhando tempo e percebe um pouco mais tarde que parou de fabricar o que importava. Eu também acho que tem gente que percebe isso e fica triste sem entender por quê. Sente que a cabeça tá funcionando, mas não tá criando, tá processando o que recebe, repetindo o que ouviu, organizando o que viu no TikTok. Mas inventar uma coisa que não existia antes fica cada vez mais difícil.
E é aí que a pessoa acha que tá ficando burra, mas ela não tá ficando burra, tá só sem tédio. E a parte engraçada é que reaprender a entediar é difícil pra caramba. Você decide, beleza, eu vou ficar sem celular essa tarde. Tu senta na cadeira, olha em volta e em 3 minutos a mão tá indo no bolso sem você mandar. A sua mão tá decidindo antes da sua cabeça. Eu nem sei se dá pra voltar atrás disso. Acho que pra uma criança ainda dá, se os pais aguentarem o choro dos primeiros 5 minutos sem estímulo. Pra um adulto, talvez seja como reaprender uma língua depois dos 40. Dá, mas dói e nunca fica natural. Mas eu fico pensando de vez em quando no que a gente tá deixando de inventar. Não falando de invenção grande, vacina, foguete, invenção pequena, o jeito novo de explicar uma coisa pro filho, a solução para um problema do trabalho que nunca veio porque você nunca ficou 5 minutos só com ele na sua cabeça. A frase certa que ia sair no almoço de domingo se você não tivesse pego o seu celular 2 segundos antes dela chegar. Outra coisa que todo mundo faz e quase ninguém fala é montar uma versão de si mesmo para cada lugar que vai. A sua versão profissional no trabalho, a versão filho ou filha no almoço com a família. A sua versão do bar de sexta-feira é outra, poucos conhecem. E quando você namora, aparece uma quarta versão. Cada uma dessas versões tem um vocabulário, um ritmo de fala, um tipo de piada que pode contar, um assunto que pode ou não trazer. Você nem percebe que tá fazendo isso, já vai pronto, já entra no personagem antes da porta abrir. Até aí é normal, todo mundo faz isso, é como funciona ser uma pessoa em sociedade. Você não vai chegar no enterro do seu avô fazendo a mesma piada que fez no churrasco. Não tem mistério aí. O problema começa quando uma dessas versões funciona bem demais. Funcionar bem demais é o seguinte: você inventa uma personagem que agrada, que é simpática, prestativa, aguenta bronca sem responder, ri da piada chata, diz sim quando ia dizer não, e as pessoas adoram ela, te chamam para mais coisas, te confiam mais coisas, te incluem em mais coisas. Em algum momento você olha em volta e percebe que está rodeado de gente que gosta muito de você, só que de uma versão de você, e essa versão exige manutenção. Manutenção é a parte que ninguém te conta. Toda persona que você monta tem custo. Você tem que lembrar o que aquela versão pode dizer, o que não pode, o que ela gosta, o que ela detesta. Tem que controlar o tempo todo. Em algum momento, geralmente quando você está sozinho à noite, bate uma coisa esquisita que é a sensação de estar exausto sem ter feito nada particularmente pesado. A questão é que atuar cansa. Atuar 8 horas no trabalho, mais o trajeto, mais o jantar com a família, mais a relação com seu parceiro, é exaustivo de um jeito que nenhuma atividade física é. E aí vem um nó. Para parar de atuar, você teria que arriscar perder as pessoas que gostaram do personagem, porque elas não te conhecem, elas conhecem ele. Se você baixa a guarda, se um dia simplesmente fala: olha, eu na verdade tô puto com essa situação faz 3 meses. A pessoa do outro lado vai olhar e não vai te reconhecer. Vai achar que você tá numa fase, que tá estressado, que ficou esquisito. Vai esperar você voltar ao normal, e o normal pra ela é justamente a coisa que você tava tentando largar. Por isso ninguém larga, por isso a maioria das pessoas continua dentro do personagem que começaram a interpretar lá pelos 17 anos e foi ficando. Foi se acomodando, foi virando a única coisa que eles sabiam fazer. E a parte mais doida disso é que no fundo você sabe. Tem um momento, geralmente sozinho no carro voltando do trabalho ou no chuveiro, em que bate uma sensação meio sem nome, que é a percepção clara de que está sendo amado pela coisa errada. As pessoas amam o que você fez parecer ser, não o que você é. Isso não é culpa delas. Foi você que apresentou essa pessoa para elas. Ninguém ofereceu outra opção. E aí tem 2 saídas mais ou menos. Continuar como tá, que é o que quase todo mundo faz, ou você ir tirando a máscara aos poucos, pedaço por pedaço, e ver quem fica e quem some. Tem gente que fica e geralmente a maior parte some, porque a maior parte só conhecia o personagem, e o personagem era mais agradável de conviver do que você seria sem ele, pelo menos no começo. Eu não sei se é o melhor negócio sair da máscara, sinceramente eu não sei. Tem dias que eu acho que sim, outros eu olho para quem conseguiu fazer isso e parece que a vida da pessoa diminuiu bastante de tamanho. Mas pelo menos é a vida dela, não a vida emprestada de uma figura inventada no momento de medo lá atrás. Isso já é alguma coisa. Carl Jung criou o conceito de projeção. A ideia é meio simples e um pouco brutal ao mesmo tempo. Quando você ama alguém, você não ama exatamente aquela pessoa. Você ama uma imagem da pessoa que você montou na sua cabeça nas primeiras semanas e que vai sendo confirmada ou contrariada com o tempo. Você pegou os indícios, juntou com o que precisava encontrar naquele momento da sua vida e formou um cara ou uma mulher inteira. Quando ela parece confirmar a imagem, é uma delícia. Dá aquela coisa, nossa, é tão a pessoa.
Quando ela contraria, vem um desconforto. Se contraria muito, vira raiva. E o lado esquisito é que isso é mútuo. Enquanto você tá lá projetando uma imagem nela, ela tá projetando uma imagem em você. Cada um tá amando metade pessoa e metade fantasia. Funciona enquanto os dois fantasiam coisas mais ou menos compatíveis. Aí tem aquele primeiro ano que parece milagre. Os dois fingem sem saber que estão fingindo. É tão bom que ninguém quer interromper para olhar muito de perto. E aí o tempo passa. Você um dia tá cansado, acordou mal, dormiu mal, recebeu notícia ruim do trabalho e não tá no humor de ser o cara que ela amou. Você tá calado, meio mole, meio puto, quer ficar quieto no canto. Aí ela olha pra você e fala: ué, cadê o cara animado? Cadê o cara que sempre tinha o que dizer? Cadê o cara que me ouvia? E você não consegue explicar que aquele cara é uma pessoa que existe só algumas horas por dia e que o resto do tempo tem esse aqui, cansado, com olheira, sem vontade de falar com ninguém. E vamos supor que ela leva pro pessoal, acha que você não gosta mais dela. Pensa que tá com outra, decide que tá numa fase esquisita e que precisa voltar a ser como antes. E você fica meio irritado porque não foi a lugar nenhum, você só apareceu por inteiro. E ela tá brigando com a parte de você que não cabia na imagem que ela tinha montado. E você faz o mesmo com ela. Não vamos fingir. O primeiro dia que ela tá mal-humorada, sem paciência, sem vontade de conversar, você também olha e pensa: peraí, essa não é a pessoa que eu conheci. E o mais doido é que você tem razão, não é, mas a que conheceu também não era totalmente real. Era a parte que ela mostrou enquanto você estava ocupado, mostrando a sua parte boa também. O Jung chamava de individuação esse processo de você ir tirando essas projeções aos poucos, de ir vendo a outra pessoa que está ali, e não a pessoa que você precisava que estivesse ali. Ele dizia que isso era um trabalho de uma vida inteira, que a maioria das pessoas não termina, e que é meio doloroso porque para ver o outro de verdade, você primeiro tem que se ver de verdade. E isso é a parte que ninguém quer fazer. Tem uma forma de amar que sobrevive a esse processo. Tem casal que faz, que vai descobrindo um ao outro de verdade aos 40, 50 anos e o que sobra é um carinho meio cansado, meio mais real, mais sem brilho, mas mais duradouro. Só que para chegar lá, os dois tiveram que aceitar perder a fantasia. E muita gente não aceita, muita gente prefere trocar de pessoa do que perder a fantasia. Aí muda de parceiro, troca de cidade, refaz tudo e em 3 anos está no mesmo lugar de antes, montando a mesma imagem em cima de uma cara nova, achando que dessa vez vai dar. E isso não é maldade, é como funciona o amor para quem não fez o trabalho que o Jung estava falando. Você ama o que você precisou inventar para preencher um buraco em você que ninguém te disse que era seu de preencher. E aí você culpa o outro quando ele não preenche para sempre. Eu fico pensando que se a gente conseguisse encarar isso com mais paciência, ia brigar menos com as pessoas que ama, porque metade da briga geralmente não é com elas, é com a versão que a gente queria que elas fossem. Tem uma coisa que me incomoda em quase todo livro de psicologia que sai hoje, que é a parte em que o cara recomenda tirar um tempo para si. A frase é sempre essa: reserva uma manhã da semana, sai para caminhar, faz um retiro de silêncio, acorda meia hora mais cedo para meditar, vai para a natureza, desconecta. E eu sempre fico pensando, beleza, mas quem é exatamente esse leitor que o cara tá imaginando? Porque na minha cabeça vem um pedreiro que sai de casa às 5 da manhã e volta às 8 da noite. Vem aquela mulher que limpa 3 apartamentos diferentes e ainda chega em casa para cuidar da mãe doente. Eu penso no cara que tá no 4º turno do mês porque a Uber não tava dando. Se esse tipo de pessoa parar para ler um livro desse, ela vai pensar o quê? Ah, então o problema sou eu que não meditei. Não, o problema é que toda essa indústria do bem-estar tá conversando com uma classe específica de gente. Gente que tem horário flexível, que tem casa com mais de um cômodo, que tem alguém para fazer comida enquanto ela se conecta consigo mesma. A Virginia Woolf escreveu um ensaio em 1929 dizendo que para uma mulher escrever, ela precisava de um quarto só dela e de dinheiro para se sustentar. E esse ensaio é considerado feminista, é considerado importante, é considerado tudo. Mas tem uma coisa nele que vale para qualquer um. Para você refletir sobre você mesmo, você precisa de tempo e espaço. Os dois. E os dois custam dinheiro. Quem não tem, não medita. Pode querer muito, pode tentar, mas não vai conseguir. Porque como que tu medita com seu filho de 2 anos berrando no seu colo? E aí cria uma coisa meio perversa, que é a sensação de que a pessoa pobre é mais agitada, mais reativa, mais explosiva, porque não trabalha o emocional.
Como se o emocional fosse uma coisa que se trabalha no spa. Não é. Pessoa pobre é mais explosiva porque tá cansada faz 20 anos. Tá em casa com mais gente do que cabe. E não tem onde colocar a cabeça em silêncio durante o tempo necessário para processar nada. E eu não tô dizendo que a solidão não vale a pena. Tudo o que esses livros falam, em tese, faz sentido. Tirar um tempo sozinho ajuda pra caramba. Silêncio também. Olhar pra dentro é importante de verdade, eu acredito nisso. Eu mesmo já fiz, já tirei alguns dias parado e a diferença é real. Não tô negando o efeito, mas tem uma diferença entre dizer isso ajuda e dizer todo mundo tem que fazer. Quando vira uma receita universal, vira culpa. Vira mais uma coisa que a pessoa tá falhando em fazer no meio de 50 outras coisas que ela já tá falhando. Porque acordou às 6 da manhã para pegar o segundo busão do dia. E o pior é que mesmo quem tem o tempo, geralmente não tem o silêncio. Você pode estar até com a tarde livre, mas sua cabeça tá pensando no aluguel que vai vencer sexta-feira. Esse tipo de silêncio não vale, não é silêncio, é só ausência de barulho externo. Por dentro continua aquele zumbido de preocupação, que é justamente o que a meditação deveria estar acalmando. Aí você pega e fica meia hora sentado tentando esvaziar a mente, enquanto a sua mente está fazendo conta de quanto falta para pagar o cartão. Eu acho que existe um privilégio invisível em tudo isso que ninguém reconhece. Pessoa rica não acha que ser rica te dá vantagem espiritual, mas dá. Porque te dá tempo, te dá silêncio, te dá espaço. As 3 coisas que a meditação tenta produzir artificialmente em quem não tem. Não sei muito bem o que fazer com isso. Talvez fosse muito mais honesto se os livros abrissem dizendo: esse aqui é pra você que tá sem tempo. Se você não tem, é o outro livro. Em vez disso, fingem que vale pra todo mundo e produzem essa frustração silenciosa de quem leu e não conseguiu aplicar e ficou achando que o erro era da própria cabeça. Geralmente, não era. Eu acho que se eu tivesse que resumir tudo o que eu disse até aqui numa frase, seria mais ou menos isso. A maior parte do que a gente chama de problema não tem solução exatamente. Tem mais atenção do que solução. E isso é meio anticlimático de dizer no fim de um vídeo desses, eu sei. Vocês vieram pra cá esperando uma conclusão, tipo, faz isso, segue esse passo. Em 3 meses sua vida vai mudar. Mas eu acho que esse tipo de promessa é meio canalha. Quem viveu o suficiente já sabe que essas mudanças prometidas geralmente não chegam, ou chegam pelos motivos errados. O que acontece é uma coisa mais lenta e menos vistosa. Você vai prestando atenção em coisa que antes passava direto. Aquela sua voz que te xinga quando você derruba a chave. O cara que você inventou para agradar outra pessoa. A imagem que o outro inventou de você. O tempo que você não tem para ficar sozinho. Ou o tempo que você tem e não usa. E você ia anotando essas coisas, uma por uma. Não muda a vida em 3 meses, mas muda alguma coisa. E quanto mais eu envelheço, mais eu acho que esse é o tamanho honesto da resposta. Não é dramático, não tem virada, nem vem aquele momento de epifania que você posta no Instagram com fundo de pôr do sol. É só ir notando, continua notando, saber que vai esquecer várias vezes e ter que voltar a notar. E é importante ser honesto que esse tipo de atenção não te transforma num cara mais zen, mais sábio, mais paciente, pelo menos não na proporção que prometem por aí. Você continua estourando às vezes, continua brigando feio com gente que ama, vai pra cama com vergonha do que fez de manhã. A diferença é que o tempo entre estourar e perceber que estourou fica menor. Antes você levava 4 dias se sentindo mal sem saber bem por quê. Agora, em 4 minutos você já tá ali pensando, caraca, eu fiz de novo. Não é o paraíso, mas dá pra você viver. Eu não sei se isso é otimismo ou pessimismo, sinceramente. Tem dia que parece otimismo porque pelo menos tem alguma coisa pra fazer. Tem dia que parece pessimismo porque, cara, é só isso. A vida inteira pra anotar coisinha. Mas a verdade é que esse tipo de pergunta também é coisa de quem ainda tá esperando um prêmio no final. E talvez essa seja a última coisa que vale a pena largar. A ideia de que tem um prêmio. Se você ficar quieto num quarto, como o Pascal queria, não acontece nada de espetacular. Você só fica num quarto e talvez em algum momento pare de achar ruim ficar num quarto. Que já é mais do que a maioria das pessoas consegue hoje em dia. Eu acho que era isso. Boa noite.